Empresário, empresária, empreendedor, colaborador. Você já parou para pensar sobre esse momento que nós estamos vivendo? Acredito que na sua cabeça já deve ter passado inúmeras perguntas do tipo: como a minha empresa vai sobreviver a essa crise de portas fechadas? Se você quer resposta para essas perguntas, convido a você a ficar até o final desse vídeo. Nós teremos uma conversa olho no olho e eu lhe apresentarei 4 estratégias para superar a crise do coronavírus e sair ainda mais forte. Você, com certeza, no seu dia a dia, assiste aos jornais e vê constantemente as informações que são passadas a respeito da crise que nós estamos enfrentando. Os dados que são apresentados não são nada animadores. Fala-se em o país entrando em recessão, déficit do PIB na ordem de 5%, desemprego de aproximadamente 9 milhões de pessoas, de acordo com uma pesquisa do Sebrae. Nesse momento, pelo menos 600 mil empresas fecharam as portas em virtude da pandemia do coronavírus. Ou seja, se pensarmos sobre esses números, as informações que temos, elas não são muito empolgantes. Mas é importante ter estratégias, é importante buscar de cabeça fria, analisar quais são os parâmetros e quais são as oportunidades que nós temos para enfrentar essa crise da melhor forma possível. Considerando a importância que o pequeno negócio, que o pequeno empreendedor tem para o Brasil, nós estamos aqui para apresentar a você justamente estratégias que podem colaborar para que você não feche as portas e não entre no rol das empresas que tiveram que fechar portas e desempregar pessoas. Antes, porém, eu queria apresentar para vocês alguns números que eu considero importantes para o entendimento dessa discussão. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae, como eu já disse, aponta que aproximadamente 600 mil empresas, pequenos negócios, fecharam no Brasil, gerando desemprego de mais de 9 milhões de pessoas. Nessa mesma pesquisa, o Sebrae identificou que as empresas que vão sobreviver à crise, pelo menos 50% delas precisam recorrer aos bancos para fazer empréstimos. Só que nós já encontramos um problema quando tratamos dessa questão de recorrer aos bancos. 30% dos empresários já foram aos bancos atrás de empréstimos para tentar suportar a situação da crise. O que ocorre é que desses 30% que recorreram aos bancos, 60% já tiveram de cara os seus créditos negados. Os seus pedidos de empréstimos foram negados. 30% aguardam resposta e apenas 10% teve os empréstimos requeridos aprovados. Explicando de uma forma mais simples. De cada 10 empresários que recorreu a um banco para pedir um empréstimo, 6 deles tiveram o seu pedido negado, 3 aguardam respostas e apenas 1 conseguiu aprovar o crédito. Você deve estar se perguntando, mas por que tanta negativa? Por que os bancos estão negando crédito para as empresas? E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Tem um provérbio que diz que conhecimento é poder. E quando você não sabe o que quer ou quando você não sabe pedir, a resposta já é algo objetivo. Você vai ouvir um não como resposta. O que ocorre? 57% dos empresários que procuram os bancos para pedir empréstimo sequer sabem a linha de crédito que eles querem para o banco fornecer. É como se ele chegasse lá no banco e não soubesse para que ele quer um empréstimo e nem qual a linha de crédito se enquadra para a sua empresa. Isso é interessante porque desde o momento que se desencadeou a crise do coronavírus no Brasil, o governo tem procurado estabelecer políticas de crédito para as micro e pequenas empresas e para as médias e grandes empresas. Mas o empresário que chega ao banco e não conhece a linha de crédito que se adequa à sua empresa, já está cometendo um erro. Por quê? Porque o governo liberou para os pequenos e médios empresários uma linha de crédito que consiste em um crédito de 50% do valor do faturamento que você teve no ano de 2019. Vamos entender melhor. Se o empresário faturou R$300 mil no ano passado, o banco pode oferecer a ele um empréstimo de até 150 mil de capital de giro
para que ele possa suportar a crise que ele está enfrentando agora em 2020, em virtude do coronavírus. Essa linha de crédito oferecida ao empresário, ela tem carência de 6 meses para o pagamento da primeira parcela, prazo final de 36 meses e uma taxa de juros de 3,75% ao ano, mais um acréscimo de 1,25% de taxas rotativas que são aplicadas pelo banco. Mas tem um ponto interessante dessa linha de crédito que atende a todos os pequenos negócios do Brasil. O governo entra como fiador do seu crédito e ele é responsável por até 85% do valor que você conseguir levantar junto ao banco. Por exemplo, imagine que um empresário que teve um faturamento no ano de 2019 na ordem de R$200 mil. Ele foi ao banco e conseguiu um empréstimo de 100 mil. 85 mil, caso ele não venha pagar esse empréstimo, o banco paga, o governo paga para o banco e as outras garantias são ofertadas de forma pessoal. Então essa é, por exemplo, uma das alternativas que você, empresário, tem para enfrentar a crise de portas fechadas, porque nós não temos outra alternativa. Há uma discussão constante que envolve questões políticas e econômicas, mas nesse momento não é um momento do pequeno empresário, da pessoa do pequeno negócio, e discutir quais são as melhores alternativas. Infelizmente, nós somos subordinados a um sistema de governo que, apesar de ser democrático, mas eles seguem linhas e políticas científicas para tomar as decisões que estão tomando. Então, ao invés de você, empresário, perder tempo discutindo, o comércio tem que ficar aberto, nós não vamos suportar essa situação, é você tentar buscar outras estratégias que de fato funcionam para que a sua empresa possa permanecer aberta. Mas sem querer se alongar muito e tornar as informações que eu estou passando aqui para você cansativa, vamos às 4 estratégias que você pode utilizar para resolver a situação da sua empresa e evitar que você tenha que fechar as portas nessa crise provocada pela pandemia do Covid-19. A estratégia número 1. Antes de você ir ao banco requerer uma linha de crédito para a sua empresa, é interessante que você faça uma pesquisa. Se você não tem domínio total disso, você peça ajuda ao seu contador ou a um advogado amigo seu e identifique qual é a linha de crédito que atende às necessidades da sua empresa. Porque fica muito mais fácil quando você se aproxima do seu gerente, que você nesse momento precisa ter um bom relacionamento com o gerente do seu banco, que você se aproxima dele e você já sabe qual é a linha de crédito que a sua empresa tem acesso lá naquele banco. Dessa forma, fica mais fácil porque o banco ele não tem a prerrogativa de negar o crédito para você. Só para vocês terem uma ideia, a lei que já foi votada no Senado e que abre esse crédito para os pequenos negócios, não permite que o banco negue o crédito até se você estiver negativado. Se a sua empresa tiver inadimplência, seja um imposto que deixou de pagar, uma certidão que não está sendo tirada, ou o seu próprio nome do empresário individual, por exemplo, o seu nome está negativado, mesmo assim o banco não pode negar esse crédito, porque ele está aberto para solucionar o problema que as pequenas empresas estão enfrentando nesse momento. Quando você chega diante do gerente, que você já sabe qual é a linha de crédito que você quer para a sua empresa, e você apresenta para o gerente um plano de trabalho, um plano de negócio sobre qual é o processo de execução que você vai fazer com o crédito que você adquiriu, fica muito mais fácil dele atender ao seu pedido. Mas caso você não consiga identificar a sua linha de crédito, você deve estar perguntando: Inácio, como é que eu faço se eu não sei qual é a linha de crédito que o banco, que eu sou cliente, está me oferecendo? Então você deve fazer o seguinte: se aproxima do seu gerente de forma muito honesta e você pergunta: qual é a linha de crédito que o seu banco tem que possa atender às necessidades da minha empresa? Isso pode ajudar, porque o gerente vai lhe dizer quais são as alternativas de crédito e quais são aquelas que atendem às suas necessidades. É claro que você tem que levar em consideração que questões como score seu e da sua empresa vão ser levadas em consideração. Para quem não sabe o que é score, esse é um número que os bancos utilizam para avaliar o crédito dos seus clientes.
Quanto mais bom pagador você é, maior é o seu score. Se você não é bom pagador, se você paga suas dívidas com atraso, o seu score está baixo e isso dificulta uma linha de crédito junto a uma instituição bancária. Mas importante mesmo é você ter consciência de para que você quer utilizar o dinheiro. O espaço é aberto, ele pode ser utilizado para capital de giro, tanto para investimento na empresa, como para pagamento de salário dos seus funcionários, para que você não tenha que demiti-los. E é uma estratégia importante, porque, por exemplo, se você contratar o crédito, no prazo de 60 dias, você não pode demitir os funcionários que você tiver na sua empresa com carteira assinada. Estratégia número 2. Negocie com seus colaboradores, trabalhadores. Vamos ser honestos. O momento é difícil para você, mas é mais difícil ainda para os seus funcionários. Então, nesse momento, não é momento de você ter nenhum tipo de mesquinhez. É importante que você seja honesto com seus colaboradores, chame ele para discutir o problema junto com você e é momento de dividir o pão. Tanto a sua empresa precisa sobreviver, como o seu funcionário precisa sobreviver. Se você não tiver empatia no sentido de entender as necessidades do seu funcionário e o funcionário também você não conseguir passar a confiança para ele de que é preciso que ele entenda as suas necessidades, o risco é muito grande da sua empresa não sobreviver à crise e você fechar as portas. Mas é muito importante que nessa conversa vocês encontrem um meio termo. Identifique nessa segunda estratégia situações que podem atender às necessidades do seu funcionário sem comprometer a sua empresa. Mas é muito importante que você entenda o lado do seu funcionário e consiga contribuir para que vocês juntos sobrevivam à situação que estamos enfrentando. Na estratégia número 3, eu recomendo nessa estratégia que você priorize as dívidas da sua empresa. Mas como assim, priorizar as dívidas? Não é momento de pensar em dívida de banco, por exemplo. Se você, de repente, imagine a situação, sua empresa há um mês atrás contratou um capital de giro. E aí, assim que você contratou o capital de giro, o governo do estado baixou um decreto mandando você fechar as portas. Já estamos chegando praticamente ao segundo mês de vigência desse decreto. E o que ocorre? As suas portas continuam fechadas, a empresa não tem faturamento, mas a prestação da primeira parcela do seu capital de giro está chegando. O que você tem que fazer? De forma honesta, de novo, de forma muito clara, procurar o gerente do seu banco e tentar negociar o parcelamento dessa dívida. Você precisa fazer com que o seu gerente acredite na possibilidade de encaminhar essa dívida para o final, fazer um reescalonamento do parcelamento da dívida. Mas se o banco não quiser fazer isso, você não pode ceder às pressões que o banco oferece nesse momento. Porque o que é que a gente tem visto? Os bancos, pelo menos na TV, têm apresentado inúmeras soluções para os seus clientes. Alguns têm falado em reescalonamento de dívidas, com prorrogação do prazo de pagamento das parcelas, suspensão dos pagamentos agora para daqui a 3 meses. Só que o que eles não têm dito, e isso eu estou dizendo porque já me deparei com situações como essa, é que nesse reescalonamento da dívida eles têm aplicado altas taxas de juros. Têm oferecido para o cliente a possibilidade de fazer um refinanciamento dos contratos que ele tinha vigentes, seja na empresa ou seja pessoal mesmo. De repente nós podemos estar falando aqui de um empresário que comprou um veículo financiado e que as prestações que ele tinha que pagar agora ele não tem condições de pagar. E aí quando ele liga para o banco oferece um reescalonamento da dívida. Só que o que é que eles estão oferecendo na prática, diferente do que está sendo divulgado na TV? Um refinanciamento. Há uma taxa de juros diferenciada que vai aumentar mais ainda a sua dívida. E aí, nesse momento, é o momento de você pensar que não é a solução para a sua empresa, nem para a sua vida. Porque você vai estar aumentando o custo da sua dívida e isso pode ter consequências no futuro. Por que eu digo isso? Porque assim como o banco tem a necessidade de negociar com você para receber as dívidas que você contraiu junto a ele, você também vai, assim que abrir as portas, vai ter que fazer esse mesmo tipo de negociação com os seus clientes. Por quê? Porque
talvez o seu melhor cliente nesse momento tenha ficado desempregado. E quando você abrir as portas do seu negócio novamente, ele vai lá tentar negociar com você o pagamento de algum serviço que você prestou a ele, ou de alguma venda que você efetuou, e ele não vai aceitar que você cobre juro por essa dívida, porque o momento permite que ele faça esse pedido a você. E já lhe alerto para uma questão: existe uma porrada de leis que garante esse direito, tanto para você negociar suas dívidas, fazer reescalonamento sem a cobrança de juros, como existe para o cliente. E no mercado todo aí vai ter advogados como eu que vão estar do lado do cliente ou do empresário que nos procurar para resolver situações como essa. E com certeza você vai conseguir ganhar uma ação na justiça numa situação em que você deixou de cumprir o contrato por conta da pandemia do coronavírus. Porque o que ocorre? Tem uma regrazinha no direito administrativo que fala sobre fato do príncipe, que é aplicada ao direito administrativo, mas que se aplica ao momento. A partir do momento que o presidente da República decretou estado de calamidade, que o governo do estado decretou que alguns comércios que não são considerados, alguns serviços e vendas que não são considerados serviço essencial tinham que fechar as portas, essa é uma decisão tomada por uma instituição democrática que tem poder de veto sobre essa situação e que você não tem como questionar. Então, o fato da sua empresa não ter faturamento não é culpa sua. É um motivo de força maior provocado por uma pandemia que está matando gente no mundo todo. O que ocorre? Qualquer contrato que você tenha celebrado anterior à pandemia do coronavírus, ele pode ser renegociado. Sem contar que essa renegociação tem que seguir os parâmetros que o governo tem estabelecido. E hoje nós temos, como nunca tivemos na história, uma taxa de juros de 3,75% ao ano, que permite que seja feito todo tipo de negociação em relação aos contratos celebrados. É importante se munir dessas informações na hora de fazer negociações e priorizar as dívidas que você vai pagar. Entre decidir em pagar uma prestação de um financiamento ou de um contrato de capital de giro que você fez com o banco, e pagar o salário do seu funcionário, eu lhe aconselho a pagar o salário do seu funcionário, porque quando a sua empresa voltar a abrir as portas, você vai precisar do seu funcionário. E se você não conseguir ter empatia, de entender que ele tem uma família, que assim como você precisa sustentar a sua família, você vai perder um empregado, vai perder uma pessoa que pode levar para outras pessoas referência de que você, como empresário, não é simplesmente um negociador, é um líder capaz de superar situações de crise da melhor forma possível. Na estratégia número 4, eu apresento para você, e aí você pode pensar o que isso tem a ver com negócios, o que isso tem a ver com investimento. A estratégia número 4 fala sobre cuidar da sua saúde mental. Você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com a minha empresa? Detalhe: a sua empresa é você. Se você não cuida da sua saúde, a sua empresa vai morrer junto com você. Porque nesse momento não adianta você ficar perdendo noite de sonos, fazendo com que se desgaste emocionalmente, a sua imunidade fique baixa, de repente você pega o coronavírus e por conta de estar com a imunidade baixa você morre. E aí tem um detalhe: se a sua família não der continuidade à sua empresa, ela vai morrer junto com você, vai vir outra pessoa abrir um negócio exatamente igual ao seu e a vida vai continuar para as pessoas que puderam cuidar disso. Então, mais importante nesse momento é ter inteligência emocional. Parar, refletir, discutir com inteligência todos os problemas que a sua empresa está enfrentando, buscar parcerias. O mundo jurídico está todo aí, o tempo todo, apresentando informações e alternativas que podem lhe ajudar. Encontrar soluções que sejam viáveis para que a sua empresa sobreviva ao momento que está vivendo, mas fazer isso em paralelo, cuidando da sua saúde, para que você volte mais forte e a sua empresa também esteja forte para quando a gente vier a viver o novo normal. Nós nunca mais teremos o normal. Acredito que todas as relações contratuais e as relações pessoais vão se modificar
em virtude da pandemia. Eu li um artigo recentemente em que uma consultora de moda, inclusive, diz que a moda vai mudar. A maneira dos homens e mulheres se vestir vai ser modificada em virtude da pandemia do coronavírus. Então é um momento de aprender, é um momento de cuidar da saúde, é um momento de se apegar mais ainda à família, de fortalecer as relações espirituais para que todos os momentos ruins que a gente vem enfrentar, a gente enfrente com coragem, com coerência e consiga encontrar soluções que façam com que o seu negócio permaneça vivo apesar do coronavírus. Então, empresário, se você ainda tem alguma dúvida a respeito de quais são as possibilidades, de repente existem particularidades na sua empresa que não são contempladas com as estratégias que nós apresentamos. Então, dessa forma, se você tem alguma dúvida e quer tirar essa dúvida com a gente, você pode me procurar no Instagram e lá no direct do Instagram encontrar a sua situação e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito, ou então nos comentários do próprio canal do YouTube aqui. Ao assistir esse conteúdo, você pode mandar perguntas e eu vou responder a cada uma das perguntas que vocês tiverem e que atenda às necessidades da sua empresa. Importante neste momento é saber que é um momento de união, é um momento de parceria e de se construir através dessas estratégias. Acredito que você, até como empresário e inteligente como deve ter estratégias que, somadas a essa, façam com que o seu negócio sobreviva à pandemia do coronavírus. Contamos com vocês para enfrentar essa situação. Acreditamos que nós vamos superar e sairemos com muitos aprendizados a respeito do que essa pandemia trouxe para a história do Brasil e do mundo. Contem com o meu apoio, qualquer dúvida que tiver me procure, os meus contatos vão estar no rodapé desse vídeo, Instagram, Facebook e YouTube, e qualquer informação que vocês precisarem, estou à disposição para colaborar. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.